Salve, salve Legião X, mais uma vez multiplicando as suas chances de aprovação. Eu sou o Zé Bonner, nossa temporada 2018 e a lenda Thiago Feitosa. Caraca, irmão! Mais uma semana juntos, unidos, para continuar aí os nossos estudos de quarta-feira no maravilhoso, no prestigioso quadro que você já vem sedento por informação, que é o nosso X da Atualidade! Muito informativo e divertido, pessoal. E como prometemos a vocês, vamos nessa semana continuar falando dos Estados Unidos, né? Batendo um papo sobre a questão desse início de ano bem turbulento na realidade estadunidense, Zé Bonner, com os Dreamers. O que é esse tal de Dreamers, Zé Bonner? Cara, na verdade, assunto bem em pauta aí, sim, né? Sim, esse termozinho, né, Thiago, ele vem de dream, né, na verdade, que é, na verdade, a ideia de... tá aqui, ó, desculpa, de sonho, né? Sim. E aí você tem os sonhadores, né? Na verdade, basicamente são os jovens que foram para os Estados Unidos e que sonham em ter que sonham, né, em viver a vida americana, né? Então, na verdade, esses caras, eles têm uma lógica de repulsão dos seus países e aí, obviamente, ele busca a atração em um país que oferece uma qualidade de vida melhor. Como um local de refúgio, né, Zé? Ou seja, a ideia do sonho americano, do American Dream, né? Mas parece que essa questão dos Dreamers hoje, né, pessoal, tem sido muito pautada na mídia com toda uma corrente de xenofobia internacional que nós temos percebido nos últimos anos. É muito importante entender que isso não é um caso isolado dos Estados Unidos. As políticas de repressão imigrante têm crescido muito no mundo. A gente vê a Europa com políticas muito contundentes. A gente vê até o Brasil com alguns políticos xenófobos tendo o seu discurso mais atiçado. Agora, claro, né, Zé Bonner? Como você falou, o mundo inteiro apresenta áreas de repulsão, mas a grande área de atração do mundo são os Estados Unidos, né? Então, eles acabam sendo, né, uma espécie de imã, né, atrativo aí para essas pessoas, né? Na verdade, o país que mais atrai, né, Thiago, no mundo, né? A população, até porque realmente, né, as mídias, o cinema americano, a música americana, realmente aguça, né, na gente essa vontade de sermos americanos. Eu costumo dizer que aqui no Brasil nós somos estadunidenses. Sim, claro. Nós só não estamos lá, mas a gente... Nosso comportamento, né, os nossos hábitos, e cada vez mais você nota que a população internacional, ela vem se adequando aos costumes e hábitos americanos. Sem dúvida. É importante, Tiagão, a gente passar aqui para o nosso aluno o porquê dos Estados Unidos receber jovens, né? A gente nota aí que há um envelhecimento da população e uma base da pirâmide etária vem ficando estreita. Como é que funciona isso? Claro, a população de poder aquisitivo maior, com mais informações, a tendência óbvia que a gente vê no mundo inteiro de menos filhos por casal, sobretudo com maior acesso aos contraceptivos, né, o planejamento familiar. Isso faz com que o volume de jovens, se bem que a sociedade estadunidense ainda tem um número razoavelmente alto, né, se você comparar com a Europa, com o Japão. Mas de uma maneira geral, Zé, os países mais ricos do mundo apresentam as suas pirâmides com bases em estreitamento. Então, no longo prazo, você pode ter uma perda da força de trabalho. É importante ressaltar isso, porque o imigrante muitas vezes ele leva porrada, ele é maltratado, ele é repelido, mas ele é importante para o mercado de trabalho, é importante para o PIB, né? Você teve até durante o governo George W. Bush imigrantes latinos que pararam de trabalhar por um dia para mostrar sua força na economia americana. Bem então lembrado. é um grupo muito importante para compor essa massa de que a gente chama de PEA, né, Zé Bonner? População economicamente ativa, né? Perfeito. Então, galera, a gente já nota então que o governo do Barack Obama, ele veio facilitando, né, a vinda desses imigrantes, a aceitação desses imigrantes, até mesmo por conta de uma necessidade interna. Sem dúvida alguma, né? A visão de longo prazo e, claro, isso fez com que a popularidade do Obama entre os mais humildes, entre os imigrantes, entre as minorias sociais, se tornasse muito grande, né? O Trump, tem que lembrar, o Obama, ele não é muito querido pelas elites estadunidenses, mas pela base, a massa, ele é muito querido, ele é muito bem visto. Já o Trump tem uma postura inversa, né, Zé Bonner? É um líder empresário, é um bilionário estadunidense, chegou com uma proposta de America First, América, né, mais forte, né, mais nacionalista, e, por outro lado, muito antagônico ao imigrante, né, Zé? Agora, sim, é importante, até a gente falar do Trump, que eu acho que eu já me antecipei, a gente precisa construir na cabeça do nosso aluno
Como que começou esse processo, né, Zebona? Desses Dreamers passar a ser incluídos cada vez mais na sociedade, né? Perfeito. Então, Tiagão, o Barack Obama, ele propõe aqui em 2012 uma lei conhecida como Lei Dream, onde, na verdade, nós iríamos ter uma lógica de aceitação e de legalização esses imigrantes no país. Era um sonho de dar cidadania a esses imigrantes, né? Perfeito. Só que a galera vai embarrear isso no Congresso e aí ele estabelece um decreto-lei conhecido como DACA, que é uma sigla, né, em inglês, que é basicamente uma ideia de vistos de estadia e de trabalho para a população jovem. Aí é muito importante você entender que é uma permanência, né, Tiagão, temporária. Ou seja, eu não estou deixando, né, eu não estou te fornecendo o green card. Muito bom. Muito bom. Essa é a diferenciação básica. O sonho é o aqui. green card, mas o cara não recebe. Mas é maneiro, né, Zé Bonner? Porque quando ele fala estadia e trabalho, se você estiver empregado, se você estiver trabalhando em algum estabelecimento, você já ganha uma espécie de salvaguarda. Perfeito. Você não é legal. Atentem para isso. Não é que você era legalizado no sentido de nacionalidade, mas você não era visto como um imigrante indesejável e você ganhava uma autorização temporária para estar ali, né, Zé Bonner? Isso aí, né? A ideia de estar estudando, estar, né, na verdade, de ser muito importante. O número de jovens que vão aí, né, para os Estados Unidos apenas para ter conversação no inglês. Sim. Então você ganha ali uma certa bagagem que quando você retorna para o seu país, tornou, né, você uma mão de obra extremamente qualificada e atrativa. Sem dúvida. Então, na verdade, essa permanência aqui temporária, ela foi fundamental aí, né, para permitir que esses jovens se fortalecessem. Bem, a ideia básica aqui, né? Já dizemos que esses Dreams aí, eles representam, na verdade, crianças que entraram ilegalmente. E aí é muito legal a gente falar, né, Tiagão, que muitos aí foram com os pais. Olha o problema. É importante porque fala assim, né? Crianças que entraram ilegalmente, parece que o moleque foi sozinho para o país. Saiu andando. Não, o pai que é imigrante ilegal, foi para os Estados Unidos, o pai tinha 40 anos, a mãe 35, o filho tinha ali 12 anos. E aí esse menino é o Dreamer, né, Zé Bonner? Esse é o cara que vai ser contemplado por esse decreto-lei, né? O cara que já está desde muito jovem no país, já se assimilou à cultura, né? Perfeito. E o mais legal é que a DACA, ela ajuda a manter os pais. Sim, Ou seja, legal. o filho pode ficar, só que você não vai deixar um jovem ali de 12 anos sozinho no país. E aí os pais, eles podem ficar ali, né, como tutores legais. Temporariamente, né? Temporariamente, isso facilitou bastante aí, não só esse jovem, mas a família desse jovem. Né? E aí é bom que o aluno atente para isso, porque isso gera um número de pessoas muito maior que ficaram no país. Agora, interessante, né, Zé Bonner? Então, durante o governo Obama, podemos dizer que esse imigrante ele contou com um relaxamento maior, né? Ele se sentiu mais sedimentado na sociedade, né? E a coisa parece que vem se modificando desde então, né? É isso aí. Na verdade, houve essa aceitação, né? Inúmeros programas, até falamos aqui do Obamacare, que vinha com essa proposta de ajudar essa população, tá chegando ali agora, realmente precisa esses cuidados. Então, na verdade, foi uma proposta. É legal a gente apresentar aqui, né, Tiagão, que tem algumas exigências para o jovem que quer participar do DACA. Ou seja, eu quero participar desse DACA. O que eu tenho que ter? Ou seja, quais são as exigências básicas? Então, assim, existem alguns pré-requisitos que a gente até separou aqui para vocês, né, pessoal? O primeiro tem que ser menor de 16 anos, né? Ou seja, para você se enquadrar nesse perfil, você tem que ser menor de 16 anos. E você precisa, né, ter entre 15 e 31 anos de idade até 15/6/2012. Então, né? Thiago, mas peraí, como é que o cara de 31 ele é menor de 16? Não, você tem que ter entrado no país com menos de 16, tá? Você tem que ter chegado aos Estados Unidos comprovado por um documento com menos de 16 anos e precisa ter entre 15 e 31 anos até 15 de junho de 2012, que é quando você teve o decreto-lei que protegia você. Então você já tinha lá 27 anos, tinha entrado no país com 14 anos, promulgou essa lei, opa, estou contemplado como Dreamer, vou pegar ali minha permanência temporária de estadia e trabalho. Isso já era suficiente, né, Zé Bonner? Né? Esse perfil etário, né? Uma outra exigência aí, que você tenha vivido nos Estados Unidos desde
de 2007, então essa é outra exigência. Ter o ensino médio ou ter servido, né, as Forças Armadas estadunidenses. Isso que a gente vê muito em filmes, né? Soldados americanos, né? Hernandes, né? Gomes, Gonzalez, que é o cara, a forma como o cara vê também de ser protegido. Pô, eu tô na Força Armada, eu tô sendo aqui amparado como uma nacionalidade temporária, né? Perfeito. E não ter antecedentes, né? Então, cumprindo esses requisitos básicos aí, você pode entrar, né, com esse processo e a partir daí você pede para que a DACA, né, a lei, ela esteja ali te protegendo. E aí você ganha a permanência, ela vale basicamente por 2 anos. No final desses 2 anos você vai lá e renova ela, caso, né, seja favorável para você, caso você queira fazer isso. Ou seja, uma lei muito clara, né, nos seus critérios, né, e que fez com que essa população, tanto que o nome, né, são sonhadores, são pessoas que almejam essa cidadania, pudesse ali se estabelecer. Só que tivemos ali, né, pessoal, uma mudança de governo, né, bem importante, né, no final de 2016 você vai ter a eleição de Donald Trump, ou seja, a gente falou isso até no primeiro vídeo X da atualidade, mudou o sistema político, você tinha um governo democrata que ficou 8 anos com Obama, e agora temos o início de um ciclo republicano. Lembrando mais uma vez, né, pessoal, os democratas eles são muito mais pró-social, pró-minorias, pró-população mais pobre, e os republicanos são mais ligados aos cortes de gastos, mais nacionalistas, no sentido ufanista, né, de exaltação, distanciamento em relação à causa imigrante. E o Trump mudou um pouco a regra do jogo, né, Zé Bonner? É bem legal, né, Tiagão, que esse decreto-lei, ele é de 2012, né, então nós estamos aí basicamente no finalzinho do primeiro mandato do Barack Obama. E aí, basicamente, ele teve 4 anos para fazer com que esses imigrantes estivessem aí contemplados pela lei. Houve um número de 800 mil imigrantes que passaram a ser legalizados. Ou seja, mas esse DACA aqui, teve 800 mil que aderiram a esse projeto. 800 mil hoje já estão aí, né, contemplados pelo DACA. Só que no último ano do Barack Obama, ele deu uma corrida aí, né, para tentar legalizar mais e botou 200 mil ali para dentro. O perfil, Thiago já apresentou, mas é legal até para de repente aparecer numa prova, né, Thiago? Sim. Ou seja, o cara ele põe um mapa ali com o México, que representa o maior número desses Dreamers, e para onde eles vão, né, Thiagão? A gente pode pensar ali que são áreas interessantíssimas. Exatamente, né? Vamos pensar nos estados limítrofes ali, Califórnia e Texas, que fazem divisa com o México. Lembrando, pessoal, que nós temos imigrantes mexicanos, mas temos imigrantes latino-americanos que entram pelo México, ok? Então tem brasileiros, né? Mas a maioria, claro, é da América Central. É a galera que pega aqueles países da América Central que via México vão tentar acessar o país, né, os Estados Unidos, com uma fronteira de mais de 3.000 quilômetros, né, Zé Bonner? No qual você já tem um muro, né, em torno do Rio Grande, que é um muro de mais de 1.000 quilômetros de extensão. Já tem um muro, né? Já tem um muro. É só pra entender isso, que a galera... O pessoal, não, o Trump quer criar um muro. Não. O Trump, ele quer fechar toda a fronteira com muros. Essa é a proposta dele. Perfeito. Os mais de 3.000 quilômetros com muros para tentar se isolar totalmente da região da América Latina. A gente já lembra que o Trump, né, Zé, desde o início do seu mandato, já vinha com postura muito polêmica em relação ao latino, dizendo que os mexicanos são estupradores, são criminosos, são traficantes, são pessoas, né, de má índole que entram no país e causam problemas, causam terrorismo. Então, é clara, é nítida a postura antagônica ao imigrante que o Trump exerce. E nesse contexto, a gente acaba tendo leis como a DACA muito fragilizadas, né, Zé? Perfeito. E que é, na verdade, né, Thiagão, uma das propostas do Trump, que é acabar com a DACA. Então, na verdade, o aluno entender isso. Ele quer terminar com a DACA, ou seja, a partir de agora, ninguém mais vai ter acesso a essa lei. Ele quer terminar com as anistias na visão dele, né, ilegais que foram dadas no período do Barack Obama. Ou seja, os 800 mil voltariam à ilegalidade. Voltariam à ilegalidade. E aí, obviamente, a reportação, que é o que esse governo vem fazendo aí, né, de forma bastante... Isso inclusive, tem gerado a polêmica na mídia sobre o assunto Dreamers, né? É verdade, que trouxe aí... Eu acho um temaço pra prova, né, Thiago? A gente sempre fala disso. A parte de população... Cheirinho de questão esse ano. Senhora, muito forte. Sempre cai, Estados Unidos sempre cai, então fica ligado aí, que é uma questão, né, para você acertar. O mais irônico, né, Tiagão, que parece que tá circulando aí na mídia, que o Donald Trump, desculpa,
apesar de falar, né, do fim das anistias, o fim da DACA, etc e tal, ele falou uma frase bastante carinhosa, né? Não foi isso? A frase é: não queremos magoar essas crianças. Cara, isso é o fim. E aí tivemos nessa semana uma série de imagens na mídia, como, por exemplo, a imigrante que aparece na campanha do Trump levantando bandeira e cartaz do Trump, subiu o palanque com o Trump, foi deportada. Ou seja, é um pente fino, é uma foice baixa que vem cortando literalmente os imigrantes, que o Trump cria uma postura de ilegalidade, eram pessoas que já estavam numa legalidade, tinham sido formalizados pelo governo, e ele agora está revertendo esse cenário, claro, Bonner, para agradar aos grupos mais nacionalistas do país, perfeito, mais tradicionalistas, às elites, né, de certos estados, que lhe rendem, né, que lhe angariam muita popularidade em termos de influência, né, de capital, de lobby, e, claro, ganhando da população dos Estados Unidos um antagonismo inédito na história, né? O Trump ele já recebe a alcunha da mídia de presidente mais odiado de todos os tempos. Ninguém gosta do Trump. Pessoas que votaram no Trump já não gostam mais do Trump. Mas ele agrada uma fatia significativa da sociedade, né? É importante ressaltar isso, né? Então, na verdade, isso é importante. Tem uns grupos ali que são grupos do norte, na verdade, o Nordeste estadunidense é muito pró-Trump, né? Então, é até bom a gente falar nisso, porque, na verdade, nós estamos aqui no Brasil em ano de eleição, né, presidencialista, e é bom a gente conhecer, né, as propostas entender de forma bastante concisa, até porque a mulher foi a favor dele e depois ela foi expulsa do país. Ou seja, aí você vê a repercussão em vários aspectos, né? Tivemos aí recentemente o caso da NFL, né, que o Zé Bonner é fã do futebol americano, né, do Kaepernick, que é um cara que, por ter se ajoelhado durante o hino, hoje ele é boicotado pela indústria, né, de futebol estadunidense, né? Ele hoje não é contratado pelos times. Então você já percebe um traço muito forte. Claro que já tivemos outros momentos marcantes na história dos Estados Unidos, né, de guerras civis, de conflitos raciais, mas a maneira como o Trump ele parece que consegue ser inimigo de tudo, né, que envolve a base da população é fantástico, né? E ao mesmo tempo ele se conecta com esses grupos mais influentes, que são tradicionalistas, que são ultranacionalistas e, né, criam racha, né? Hoje os Estados Unidos, como a gente falou lá passado, ele está quebrado financeiramente e socialmente ele vive hoje um pandemônio também, né, Zé Bonner? E além disso, né, mais uma vez com um futuro bastante incerto. Não só para a economia, mas para esses dreams aí, né, galera? Qual é a ideia básica que eles estão articulando bastante, né, a mídia? Para eu entrar com esse processo aqui da Lei DACA, eu preciso dar os meus dados para o governo. Onde eu trabalho, onde eu moro, onde eu estudo, a minha rotina. E aí, você tem hoje jovens que não estão indo fazer esse cadastro, porque, pô, basicamente você dá, né, Thiagão, todos os seus dados a planta da sua vida ao governo. Caso eles não aceitem o seu pedido, tu é facilmente rastreado e facilmente deportado. Então, na verdade, o sistema está realmente apertando e o futuro é incerto para a economia e para a sociedade. Isso é assustador, né? O jovem está deixando de buscar um direito dele que ainda existe, mas está sob ameaça, porque ele teme ser rastreado e expulso, né? E isso gera, obviamente, né, uma repercussão para inúmeras questões de prova, para inúmeras análises. Então, é um assunto para você ficar bastante ligado. E agradecer a vocês mais uma vez pela presença aqui no X da Atualidade. Lembrando, Zé Bonner, das nossas redes sociais, rapidamente, só para a galera não esquecer, Por favor, né, galera? Não faça isso com a gente. Twitter, o Facebook e o Instagram ficou bem mais fácil. É tudo a mesma coisa. @ProjetoXEdu. Então vá lá e segue a gente que tem novidade de montão aí pra você. Fica com a gente, galera. Valeu, um abraço. Beijo. Beijo.